Gente, primeira coisa, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, para todos. Não sei se você viu, Lúcio, a aula passada. O que vocês acharam do exercício que a gente fez? O último, né, que foi até o Iranildo, que a gente usou a própria linguagem ericksoniana. Vocês têm alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Quer entender um pouco mais? Não, tá tranquilo. Dúvida Já também conhece? não, também tranquilo. Já conhecia? Vocês já conhecem esse modelo Milton, da linguagem ericksoniana, do Milton Erickson? Eu conhecia por cima. Por cima, né? Uhum. A gente tá usando só um comecinho dela. A gente tá usando só um comecinho e hoje eu vou usar mais um pouquinho. Mais um pouquinho só. Cada dia a gente vai se aprofundando um pouco mais. E eu separei aqui pra gente falar. A gente vai falar sobre crenças, a gente vai falar sobre instalação de crenças. Eu quero fazer uma apresentação aqui para vocês, para a gente primeiramente entrar nesse próprio assunto, dar um pouco de conteúdo e depois fazer um exercício. Então vamos falar aqui. Instalação de crenças. Nós já vimos um pouco sobre crenças lá na primeira aula, quando a gente falou sobre elas. Falou que as crenças, a gente sabe que as crenças elas acontecem, elas começam, né, em algum período lá da infância, né? E de acordo com situações que acontecem por nossas vivências, por N coisas que assim que a gente experimenta, e uma crença ela acaba sendo uma resposta nossa de um comportamento nosso inconsciente muitas vezes, para nos prevenir de alguma coisa ou para gerar um benefício. Uma crença ela sempre vai nos aproximar de alguma coisa ou vai nos afastar de alguma coisa. Essa aproximação e esse afastamento não necessariamente é bom ou não pra gente. O nosso inconsciente ele não sabe o que é bom ou não pra gente. Ele sabe o que causa dor e o que causa prazer. Então, assim, muitas não, também não algumas vezes. Mas, assim, pode acontecer de uma coisa que nos dá prazer, mas não é bom pra gente. Como, por exemplo, comer que nem um maluco, até se empanturrar, até não aguentar, até passar mal, né? Isso é bom? Traz um benefício? Traz. Ele gera um benefício. Mas será que esse prazer momentâneo, ele pode não esconder um prejuízo por trás deles, né? Como a gente viu lá no exercício que a gente fez, né? Onde a gente mapeou qual é a nossa zona de prazer, qual é a nossa zona de esforço. Então, assim, um prazer, muitas vezes, que foi criado por uma crença, ele tem esses dois caminhos. O inconsciente, ele não sabe se é bom ou se não é. Mas o que a gente faz é através da nossa razão, a gente descobre, a gente pensa, a gente raciocina se aquela crença, se aquele comportamento, ele pode nos trazer um benefício ou não. Só recapitulando, crenças são como linhas guias ou orientadoras, né? O que nós fazemos, eu até arrisco a dizer, né? Não sou só eu, na verdade é o próprio... Vocês conseguem ver aqui no meu vídeo, Robert Dilts tem um livro aqui que ele fala inteiramente sobre crenças. Depois eu posso mostrar para vocês esse livro. Assim, o negócio é complexo demais. E o que eu vou falar para vocês hoje, ele tá só no comecinho aqui, bem na introdução, para vocês verem como o assunto sobre crenças é um assunto bastante profundo. Então, assim, as crenças elas são como as linhas guias e orientadoras. E construímos nossas crenças por vivências familiares, vida social, cultural ou no trabalho. No trabalho, as crenças, né, como que elas acontecem? Se eu faço uma coisa e essa coisa dá certo, você vai criando um caminho mental para que aquilo você possa repetir uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, até você pensar, pô, se eu faço isso, acontece isso. Mas será que se a gente fazer isso durante toda a nossa vida vai acontecer exatamente isso? Às vezes sim, ou às vezes não. Como benefício de comer que nem um doido desesperado, a gente come,
E será que isso vai gerar um benefício pra gente? De curto prazo, sim, vai dar um mau prazer, vai dar um mau barato. Mas será que a longo prazo não vai fazer mal? Provavelmente pode fazer. E tantas outras coisas que às vezes, assim, por exemplo, exercícios físicos, né? Jogar tênis, eu sei que o Hélio gosta de tênis. E o Lúcio também dá umas raquetadas, né, Lúcio? Pelo que eu sei. A intenção é melhor, né? Então, mas isso gera dor. Quando a gente treina que nem um maluco, isso gera dor. Quando a gente faz um treino pesado. Então isso é ruim? Não. A curto prazo pode ser, mas a longo prazo vai trazer um benefício. Então o nosso sistema de crenças, ele tá aí, trabalhando, ele tá aí a todo momento ativo. Tudo a gente até arrisca, né? Como tava falando o Robert Dilts, ele fala que tudo é crença. Tudo é crença. Arrisco até dizer que frio e calor pode ser crença. Por qual motivo? Porque são respostas que o nosso corpo ele dá para que a gente fique melhor. Eu fui na feira, tem uma feira aqui perto de casa onde todo domingo tinha uma senhora que ela é ambulante, lá na Vila Galvão. Não sei se vocês já foram lá na feira lá, mas essa senhora, ela tava todo dia, não importa se fosse frio, calor, chuva, ela tava com um gorro, quase um gorro de crochê, assim, aqueles meio Rastafari. Ela tava com um gorro e ela tava com um blusão, calor, né? E pra mim, eu olhava aquilo e falava, nossa, deve estar um forno aí dentro desse blusão dessa senhora, né? E ela com uma touca de crochê na cabeça. Mas assim, é uma crença. É uma crença que eu olhava aquilo, pra mim parecia que ia estar calor. Pra ela, às vezes, não. Ou às vezes pra ela tava normal, pra ela aquilo era confortável. Então, tudo pode ser uma crença, desde que eu gere resultado no meu negócio, isso pode ser crença? É uma crença. Será que o próprio resultado pra mim, será que aquilo que eu acredito, ou que eu quero pra minha carreira, ou que eu quero para o futuro, será que ela pode ser uma crença? Provavelmente é. Mas será que é uma crença que ela vai me trazer um benefício de curto prazo, ou um benefício, ou então algum benefício de longo prazo? Ela pode me trazer um prazer de curto prazo, ou então talvez ela pode trazer alguma coisa que não seja tão boa para mim a longo prazo. Então quando a gente pensa especialmente em carreira, especialmente em que a gente quer fazer, ou então o que a gente quer para nossa família, o que a gente planeja a longo prazo, né? São crenças? Pode ser. Isso é bom. Isso é bom porque isso está norteando o nosso caminho. E as crenças, né? Primeira coisa que a gente vai ver aqui. E as crenças não são lógicas. Não são lógicas. Não é assim. 1 mais 1 é igual a 2. Para uma crença, 1 mais 1 pode ser 3, pode ser 4, às vezes 5, às vezes 6. Por quê? Porque as crenças, elas são estruturas do inconsciente. Elas estão trabalhando lá numa área mental nossa, onde que é puramente emoção. É puramente emoção e geralmente é se aproximar de um benefício, aproximar de um prazer ou se afastar de uma dor. Elas vão trabalhar assim com a gente. Aí apenas recapitulando os níveis neurológicos de Robert Dilts, eu não sei se vocês lembram dessa pirâmide aqui, do Robert Dilts? As crenças, elas estão trabalhando aqui, ó, em valores e crenças, que é praticamente no meio da pirâmide. Então, acima, a gente vai ter níveis neurológicos de identidade, afiliação espiritual. Mais abaixo, tem capacidades, comportamento e ambiente. Isso quer dizer que uma crença, especialmente, ela está lidando com as minhas capacidades, aonde eu chego, aonde eu não chego, o que eu faço, o que eu não faço. Eu fiz recente um treinamento no Instituto, que é o Diamond, né? Esse treinamento do Instituto, ele é um treinamento puramente de alto impacto. Eu deixo o crachá dele aqui comigo, na minha frente, só para eu lembrar de tudo que eu fiz lá, de tudo que eu vivi, do Diamond, né? Então, lá nesse treinamento, no Diamond, a gente treina especialmente nossas crenças de capacidade. Um pouco de identidade, a gente trabalha crenças também. E não muito afiliação. Mas por que capacidade? Porque aquilo que a minha mente pensa que é o ponto onde eu posso chegar,
Minha mente pensa que assim, eu consigo fazer tal coisa até tal hora. Pô, lá a gente descobre que a gente pode fazer muito mais. Muito mais, muito mais. Basta a gente se permitir. Quando a gente se permite a buscar, a ir além, a fazer, a realizar, a gente acaba vendo que o nosso limite, ele está muito além daquilo que a gente pensou que era um limite. Na verdade, limites, eles nem existem. Limites eu posso falar que são crenças. Crenças de que eu consigo fazer só isso. Eu consigo fazer esse tanto de serviço por dia, eu consigo entregar tanto. Eu, como até a gente já falou, o valor por mês que eu posso gerar no meu negócio, quantos R$ 1.000, né? Quantas horas que eu trabalho, quantas horas que eu entrego, né? São todas crenças. E treinamentos como esse, até mesmo como o Daimon, a gente descobre que aquilo que a gente faz, né, não é nada perto de onde se a gente calibrasse a nossa crença, onde a gente poderia parar. E quando a gente trabalha uma crenças, eu vou avancei sem querer. Quando a gente trabalha uma crenças, a gente descobre que as nossas capacidades, elas vão muito além daquilo que a gente pensa, anteriormente a gente pensava que era. Por exemplo, se eu tenho uma crença de que eu consigo vender hoje 10 planos de saúde por dia, é um número bom ou mais ou menos bom, Lúcio? Na sua crença, 10 planos de saúde por dia, de saúde não, você trabalha um pouco mais do que saúde, né? Eu trabalho com vida. Você acredita que 10 vendas por dia é um número bom? Na verdade, quando você fala em números, né? Você fala em resultados, né? Você pode fazer uma venda expressiva que pode ser o mais importante, cumprir o valor. Ou 1, ou 20, ou 50, cumprindo o valor é suficiente. Sim. Se entra, por exemplo, você tem colaboradores que trabalham com você, né? Isso, nós temos mais. Se entra um colaborador, digamos assim, esse colaborador ele acredita que ele consegue gerar uma venda por dia, ou ele consegue fazer X mil reais em vendas por dia, né, na verdade. E aí ele se depara com outro que senta do lado dele, e esse outro cara, esse outro rapaz, ele faz 3 vendas por dia. O primeiro cara, ele pode esbarrar uma crença de capacidade dele. Uma crença de capacidade. Pô, por que o outro faz 3 e eu faço só uma, né? Então você começa já aí, você já começa só tomando contato, é o que a PNL chama de expandir o mapa. Só tomando contato com uma pessoa que faz um pouco mais, né? Você senta do lado, pô, esse cara que tá fazendo 3, eu tô fazendo só uma, né? Então tem alguma coisa ali que eu possa aprender. Então você já começa a expandir as suas crenças, dizendo que assim, pô, se ele consegue, eu também consigo. A não ser que eu tenha uma crença de que assim, eu não consigo, eu não sou capaz, né? Então assim, mesmo assim já é uma crença limitante, que você não pode não trabalhar ela. Então quando você atualiza a sua crença, você fala, pô, ele vende 3 planos por dia, eu só vendo 1. Então quando você muda a sua crença, você começa a se comportar, você começa a ter congruência com aquilo que você está acreditando agora, você vai vender 3 planos. Então você está trabalhando a sua capacidade. Quando você trabalha a sua capacidade, você vê que você pode, muda também o seu comportamento. O seu comportamento automaticamente ele é mudado quando você muda suas crenças e suas capacidades. E provavelmente você vai mudar o seu ambiente também. Porque se um cara que vende 3 planos de saúde por dia, de repente ele passa a vender 10, 11, 12, 20, sabe para onde ele vai? Abrir a sua própria empresa. Eu vou falar, eu quero trabalhar com Lúcio nada, eu quero abrir a minha empresa. E aí ele vai mudar de ambiente. Aí ele volta de novo, mudando as suas crenças. Ele muda as suas crenças de que agora ele é um empresário, capacidades, comportamentos, e ele vai avançando. Faz sentido, Lúcio, no seu mercado? Na verdade, tem pessoas que quanto mais produz, você tem que nem a Inês, né? Compartilhar um fato real. Ela é corretora de seguros e ela descarrega, né? Ela descarrega em outra corretora. Porque, na verdade, o fato de você que nem você entrega um produto, nem o seu Hélio. O seu Hélio entregou um móvel, acabou, né, seu Hélio? Agora, no nosso caso, você vende uma garantia. Toda vez que for necessário, uma troca, um atendimento de sinistro,
ou uma renovação, então você vai ter que dar um suporte técnico para aquele produto. Então tem pessoa que vende muito e está muito melhor distribuindo a produção. Ele trabalha, a Inês, ela distribui a produção, não tem responsabilidade nenhuma, pega livre lá 50% e os outros 50% ela terceiriza. Quanto mais se vende, daí a pessoa não quer nem ter a corretora, né? Ela, se precisar, liga na corretora que tem um suporte técnico lá. Então, já essa crença é assim, quanto o cara mais vende, se o cara não tiver funcionário, ele vende pra caramba, deixa distribuído lá. Que nem eu mesmo, agora eu tô vendendo agora transporte com um rapaz da Endeavor. Eu não quero na minha corretora. Na nossa equipe não tem transporte, né? Eu vendo carga com o cara da Endeavor. Agora tem, né? Agora tem, né? Eu não tenho intenção mais de vender, eu só conecto ele vende para mim, eu ganho e olha que beleza. Olha aí. Na verdade, você atualizou sua crença, né? Crença sobre, assim, sua capacidade, né? Capacidade daquilo que você faz, ou até mesmo da identidade da sua empresa. Porque as crenças, elas também podem ser de identidade, aquilo que eu sou, ou de afiliação no grupo que eu pertenço, né? Quando você descobre no BNI, né, que você não faz parte só do grupo Sucesso, né? Você faz ou do Confiança ou do Endeavor, né? Você faz parte de qualquer grupo, né? Você faz parte da família do BNI. A sua crença, ela expande também, né? Quando você começa a pensar que você faz parte do BNI global, que é do mundo todo. Então, assim, eu não sou só o Confiança, que é um mundinho pequeno, eu sou tudo, né? Eu sou o mundo todo. Então, assim, você pode expandir a sua crença a outros patamares. Então, aqui, avançando só um pouquinho, eu quero mostrar para vocês agora, vamos pegar alguns detalhes sobre as crenças, vamos falar um pouco sobre a anatomia das crenças. Tem a crença de expectativa e objetivo desejado. Acreditamos que o objetivo é alcançável. Não é tão recentemente assim não, mas faz já um certo tempo. Eu não acreditava, vou contar uma história. Eu fui me alistar na base aérea. Eu falei, eu quero me alistar na base aérea. Aí, pra eu me alistar na base aérea, pra eu passar lá no primeiro, que não era igual tiro de guerra aqui em Guarulhos, né? A base aérea era assim, né? Você tinha que passar por uma prova, uma bateria de exames lá, depois alguns exercícios físicos pra você ver se ia ser aceito ou não, lá pelo sargento, né? Aí eu passei lá por todos, né, os testes. Quando chegou no teste físico, né? Agora o que vocês vão fazer? Vocês vão ter que dar uma corrida aqui na base aérea e assim, né, pra ver se vocês aguentam. Era uma corrida tipo de 1 quilômetro, assim, ou um pouco menos, né? Então o que foi, né? Saiu todo mundo correndo lá, eu nunca nem tinha jogado bola. O que aconteceu? Eu comecei a correr, eu não sabia como correr, eu fui que nem um doido, querendo acompanhar o pessoal. E aí o que aconteceu? Eu fiquei para trás, aí eu acabei voltando, né? Porque assim, eu gastei toda a minha energia em 100 metros, depois eu fui me arrastando. E aí a ambulância que tava atrás, né? Que era só o carro de apoio, né? Não era bem uma ambulância, era um carro de apoio. Ela falou assim, sobe aí, menino, você não consegue terminar essa prova não, porque você já tá muito cansado, né? Então eu voltei de carro de apoio, né? Então eu não consegui terminar a minha corrida lá pra eu entrar pra eu servir na base aérea, acabei não servindo. Eu me alistei, mas eu não servi o exército. Então o que acontece? Depois eu criei a crença de que eu não consigo correr. Aconteceu um fato lá atrás. O fato era, eu não corro, eu não passei no teste, então eu não sou bom de corrida, eu não sei correr e eu não faço nada. Então eu cheguei assim, eu quis, né, aprender a correr, eu quis atualizar a minha crença, então a minha crença era de que eu não corro. E aí essa crença dizia que eu não era capaz de nem concluir uma prova, tipo a São Silvestre. Pô, eu não era capaz, né? Eu vou até pegar a medalha aqui pra vocês verem. Eu não era capaz de concluir uma São Silvestre porque eu não corro, eu não sei correr, eu não sei fazer nada. Então assim, o que aconteceu? Eu atualizei a minha crença, eu comecei a correr. E ó, aqui a prova, ó. A prova tá aqui, ó. Uma medalha da São Silvestre. Não é da... Eu não sei falar, mas é a 87, 87ª São Silvestre. Crença devidamente atualizada. Não quer dizer que eu cheguei no primeiro, não quer dizer que eu consegui lá correr na frente do queniano. Não, eu simplesmente concluí, né? Concluí. Agora, a crença de que se eu posso ganhar São Silvestre, né, pode ser, mas aí vai um pouquinho além do que não é só uma crença.
ganhar uma São Silvestre dos caras. Mas a primeira coisa é treino. A primeira coisa é sair treinando. Então, eu tenho uma crença falando que é expectativa e objetivo desejado. Acreditamos que o objetivo é alcançável. Quando eu não acredito, né, não adianta. Quando eu não acredito, eu não vou fazer. E nenhuma expectativa de atingir o objetivo é igual a desesperança. Eu não tinha esperança de que eu conseguia. Eu estava desesperançoso de que eu ia conseguir uma coisa. Então, digamos assim, que uma crença do nosso trabalho, daquilo que a gente faz, né, daquilo que a gente quer pra gente, né? Se a gente não acredita, né, se não é uma crença, assim, ela não tá no nosso inconsciente, assim, a gente não vai conseguir. Não vai conseguir a menos que a gente mude e atualize essa crença, que é possível. E a gente vai ver isso hoje, como a gente vai fazer uma instalação de uma crença. E a expectativa de autoeficácia, de que quando alguém acredita que não possui o necessário para se curar, enfrenta o desamparo. Nenhuma expectativa de eficácia é igual a desamparo. A gente fala que a eficácia tem duas coisas, né? A eficácia simplesmente não é simplesmente eu fazer a coisa. É eficácia e eficaz, né? São duas coisas aparentemente iguais, mas elas são diferenças, né? Quando a gente fala de eficácia é assim, simplesmente eu consegui terminar. Eu consegui fazer. Não foi da melhor forma, não foi da forma mais produtiva, não foi da forma que gerasse um maior benefício. Simplesmente eu fui lá, eu gastei todo o recurso que eu tinha, que eu poderia ter, e eu consegui concluir. Mas quando eu não tenho isso, quando alguém não acredita que não possui o necessário, eu não tenho recurso. Então o que acontece numa expectativa de nenhuma expectativa de autoeficácia é igual ao desamparo. Eu me sinto desamparado perto daquela coisa porque me falta alguma coisa, né? Me falta alguma coisa que me ampare, uma crença provavelmente de que eu consigo desempenhar e realizar aquela coisa. Então esse é um ponto. São duas coisas aqui que a gente fala de crenças, né? A gente entrando no detalhe de uma crença, a gente vai ter esses dois aqui. E congruência. Quando acreditamos em algo, nos comportamos de maneira congruente. Quando eu não acreditava que eu podia correr, o meu corpo mesmo, ele se entregava. O meu corpo mesmo, ele me mostrava que eu não era capaz de fazer nada, que eu não ia para lugar nenhum. Então, assim, a congruência é uma coisa, é um ponto-chave de tudo aquilo que a gente acredita ou não. Porque quando assumimos um compromisso plenamente consciente e inconsciente para atingir um objetivo ou comportamento, a incongruência explica por que é difícil mudar alguns hábitos, como parar de fumar e fazer algumas dietas. Por qual motivo, Lúcio, você ou o Hélio ou o Cláudio, vocês acreditam que as pessoas elas sabem que elas têm que parar de fumar ou têm que comer menos, né? Por que elas não fazem? Eu acho que nem assim, eu acho que é tudo movido por estímulo, né? Então, se você tem um estímulo prazeroso, então você acaba sabendo que o cigarro ele é maléfico, mas você tem um estímulo ali que libera uma endorfina em você, você se sente aceito no grupo. Eu acho que ele acaba vendo o verdadeiro significado, né, naquilo ali. Uhum. Ele até não assume, mas ele vê o significado. Nível inconsciente, né? Porque aquele prazerzinho lá, né, da nicotina, ou de repente de comer, assim, se sentir bem, se saciar, né? O álcool, né, também, de ficar lá. Ele gera, né, assim, o álcool, né? O álcool, às vezes, a gente, quando vai numa balada, vai num lugar, vai nos amigos, num churrasco, né? A gente entende que a gente precisa beber pra gente ficar bem com a galera, porque tá todo mundo bebendo, né? Tá todo mundo bebendo, você vai ser o único que vai ficar de fora, né? Então acaba sendo uma incongruência do que você acredita, de duas coisas que você acredita. Primeiro, eu acredito que eu tenho que beber para eu ficar bem com os meus amigos. Mas a segunda eu acredito
que se eu beber, eu acredito que se eu usar o álcool, ele vai fazer mal para mim no futuro. Então, assim, é duas crenças que elas se chocam. Uma crença de... E o pior que, voltando só um pouquinho aqui nos níveis neurológicos, né, para vocês verem como que a coisa ela funciona em nível neurológico. Eu acredito que eu preciso beber para ficar bem com os meus amigos e familiares. Pô, é uma crença de afiliação, ela tá aqui em cima, ela tá no topo da pirâmide. Mas eu acredito que se eu beber, assim, vai fazer mal para mim, né? Vai ser a longo prazo, vai ser ruim. Né? Então, assim, ele tá um pouco aqui em identidade, né? Porque sou eu, né? Ou talvez até em capacidades em comportamento, né? Pô, eu não quero beber mais, né? Eu não quero usar álcool. Então, assim, é um nível muito alto. Então, por isso que é difícil essa crença, né? De que, assim, se eu beber, ou se eu comer, ou se eu... meus amigos vão me achar legal, né? Porque, assim, é uma crença em alto nível neurológico. Então é como se essa crença mandasse em todas as outras. Então, assim, um nível de prioridade lá em cima, perto de todas as demais aqui embaixo. O nível de comportamento. Eu tenho a capacidade de parar de beber, eu tenho a capacidade de parar de fumar ou de comer menos. Eu tenho, mas essa outra minha crença, eu sei que eu tenho. A minha crença de comportamento, ela existe. Mas a minha crença de afiliação, ela tá mais alta. Então, por esse motivo, eu continuo fazendo. O que vai gerar aqui uma incongruência. A congruência, na verdade, é um ponto-chave, né? Porque muitas vezes a gente fala uma coisa e faz outra. Pô, eu falo que eu tenho que parar de beber. E de repente eu tô lá numa festa tomando assim, essa aqui é uma cervejinha social, isso daqui é uma coisinha, né? Então, assim, acaba sendo uma incongruência daquilo que eu falo e daquilo que eu faço de verdade. Até mesmo quando a gente entra nesse mundo do autoconhecimento, ele gera um trabalho danado pra gente. Porque a gente fala assim, pô, você tem que atualizar a sua mente para você se sentir bem. Você tem que buscar recursos na programação neurolinguística, na PNL, para você se sentir bacana, né? Então você começa a pensar assim, pô, então eu não posso chegar numa reunião meio para baixo. Se eu chego numa reunião meio para baixo, lá eu vou estar assim, pô, eu tô incongruente com as coisas que eu mesmo faço, né? Que eu mesmo falo, né? Então você tem que, na verdade, você tem que buscar forças onde você acredita que você não tem. E aí começa um jogo de crenças lá louco, falando assim, crenças de capacidade, crenças de comportamento, capacidade que eu sou capaz de me motivar, crenças de comportamento, pô, eu sei fazer isso, crenças de afiliação, pô, eu faço parte desses caras aqui, mas pô, eu acordei num dia mal, eu briguei com a minha esposa, sei lá, assim. Então você começa, é um jogo de crenças que ele vai agindo na nossa mente, né, na nossa cabeça, para que a gente não avance e a gente fique geralmente onde a gente está. Tudo bem por aqui? Até esse momento, até esse ponto? Um assunto bastante denso hoje, mas a gente vai começar a entrar agora nos exercícios e a gente vai falar um pouco aqui do coach. O coach, ele fala assim, o estado versus estado desejado. Pô, qual é o estado meu desejado? Eu sei que se eu fazer tal coisa, se eu fazer tal plano, eu vou conseguir chegar lá. O coaching é assim que funciona. Mas o que acontece por trás disso que algumas pessoas elas não conseguem atingir o objetivo? Porque o estado atual ele está baseado nas crenças de comportamento, crenças de capacidade, crenças de identidade, crenças de afiliação e crenças as mais variadas possíveis, né? E por qual motivo eu ainda não cheguei no meu estado desejado? Por que é aquilo que eu quero? Porque as minhas crenças elas são mais fortes, elas estão lá brigando, elas estão na base dessa pirâmide aqui. Essa pirâmide é mais eu coloquei mais para mostrar que a crença é uma base, então ela está numa parte bem ampla. E aqui é só o comportamento, na verdade, acaba sendo só uma pontinha de iceberg. Aqui. Então as crenças elas são muito fortes, elas são muito arraizadas aqui. E nada melhor, mais estável do que uma pirâmide nesse caso. E o que eu devo fazer para atualizar as minhas crenças? Então a gente pode entender aqui que aqui é um problema. Então o estado atual, ele pode ser entendido que é o problema que eu quero vencer, que eu quero chegar lá no estado desejado. E o que a gente faz nessa situação? Aí a gente já começa a falar de PNL, né, de Master Practitioner, a gente fala sobre recursos. Um dos pressupostos da programação neurolinguística é o seguinte:
Nós temos a capacidade de alcançar tudo aquilo que a gente deseja. Nós temos todas as ferramentas possíveis que nós precisamos. E se não temos, temos a possibilidade de criar. Mas por que muitas vezes a gente não consegue? A gente não chega? Porque falta recursos. O recurso ele pode simplesmente ser uma coisa que eu vou olhar de uma forma para aquilo, de uma forma neutra, né? Eu vou falar aquela situação, depois que a gente acontece alguma coisa, né? Eu passo por um estresse, eu passo por alguma coisa, você começa a pensar, né? Se eu tivesse feito de jeito melhor. Eu respondi um e-mail. Aquele e-mail, se eu tivesse respondido de uma outra forma, seria melhor, né? Se eu tivesse lá no calor do momento, né? Se eu tivesse feito a coisa diferente. Agora, para mim é mais fácil, mas por que eu não fiz lá? Porque a gente não estava nesse estado, que eu já vou falar para vocês o que é, mas nós estávamos agindo de acordo com o sistema de crenças. Então, se eu fiz uma coisa torta e feriu essas crenças, vai acontecer que a gente vai se comportar daquela forma. Para isso a gente vai ter um recurso aqui. A gente vai falar um pouquinho, tudo bem até aqui, de estado atual, estado desejado, sistema de crenças e recursos que a gente vai aprender a colocar aqui, nesse lugar. Só assim, com a ajuda dos recursos, quando a gente trazer os recursos aqui para o meio do jogo, é como se a gente colocasse uma turbina aqui, ou um buster, ou então um turbo no nosso carro, fazendo com que a gente saia do estado atual, vença essa inércia aqui das crenças e da pirâmide, para que a gente chegue aqui. Tudo bem até aqui? Então, vocês já ouviram falar? O Hélio, tenho certeza que já. Associado e dissociado. Já ouviu falar desse? É uma das palavrinhas mágicas da PNL também. Associação e dissociação. Quem sabe o que é? Já ouviu falar, Lúcio? Cara, uma coisa associada é uma coisa que você está andando junto, pelo que se diz, associado. Agora, dissociado, nem imagino. É assim, associado é quando você tá lá, digamos assim, quando você tá, um exemplo bem prático e bem legal. Se alguém fez alguma coisa pra você, alguma pessoa próxima, talvez assim, uma pessoa da sua família, talvez uma esposa, talvez algum parente, alguma pessoa querida assim, fez alguma coisa pra você, você ficou naquela energia, naquele furacão, naquele vulcão que estava acontecendo as coisas, você só viu tudo acontecendo lá, você viu tudo aquilo, já aconteceu com vocês, acredito, né, alguma situação dessa, né? Você estava completamente associado àquela situação. Mas passou o dia, chegou a tarde, e você assim estava mais relaxado, você começou a ver, nossa, não era tudo aquilo, né? Nossa, eu respondi aquilo daquela forma, e aquela forma não era daquele jeito, né? Como se você começasse a ver a coisa por um outro ângulo, como se você começasse a ver aquilo por cima, né? A situação estava toda acontecendo lá embaixo, e você tá vendo a coisa lá de uma forma com que você consiga enxergar e você consegue ver o que realmente aconteceu. Isso é uma visão dissociada dos problemas. Então quer dizer, quando eu estou associado a um problema, a uma situação, quer dizer que eu tô lá no dia a dia, eu tô lá na energia, eu tô lá na emoção, eu tô lá puramente reagindo, eu tô puramente fazendo o que tem que fazer, assim, eu tô tentando resolver um problema, então eu tô associado. E dissociado é quando eu me afasto da coisa, e aí quando eu me afasto, eu consigo ter um novo ângulo, eu consigo ver de uma nova forma. A gente fala aqui que quando a gente está associado, a gente está focado numa coisa. Estou focado em resolver, eu estou focado em enfrentar, eu estou focado em fazer. Quando eu estou dissociado, né, é uma visão ampla. É como se a mente abrisse pra gente. Como se a gente tivesse uma nova perspectiva sobre tudo. Então o associado, ele pode ser muito bom, e ele é muito bom quando você tem que dar respostas rápidas, quando você tem que estar na energia, quando você tem que estar no coração, quando você tem que estar com a emoção lá, vivendo e fazendo a coisa acontecer. Mas às vezes quando você entra numa briga, se você entra numa briga associado, você pode se dar mal. Por qual motivo? Porque você vai responder coisas que você não veria se você estivesse dissociado.
Se você está dissociado, você consegue olhar as coisas com uma nova visão, com um novo ângulo, de uma nova forma, como se você olhasse o que está acontecendo de cima. Então, por esse motivo, quando a gente vai enfrentar alguma situação difícil, uma situação que a gente precisa pensar, que a gente precisa refletir para ver se a nossa reação, se o nosso comportamento vai ser bom, a gente se dissocia daquilo que está acontecendo, a gente se dissocia e a gente enfrenta e começa a olhar aquilo com os outros olhos. A não ser que você quer partir para cima, né? Geralmente o cara falou uma coisa torta para você e a sua intenção, beleza, eu quero partir para cima dele porque ele merece, né? Associa e vai. Associa e enfrenta. Mas quando você quer ser mais diplomático, você se afasta, né? E é puramente um exercício mental, né? Associação e dissociação. Eu tenho para mim que quando eu preciso dissociar de uma coisa, eu mentalmente imagino como se eu estivesse dando um passinho para trás. Eu tô lá, eu vou entrar numa situação difícil, uma conversa com meu chefe, uma conversa com alguém, assim, com um cliente até, né, onde eu preciso ter um ângulo de visão maior. Então eu mentalmente eu dou um passo para trás, eu dissocio daquela situação e aí eu começo a refletir de uma outra forma. Eu começo a ver, né? Assim, né? Eu sou practitioner, PNL practitioner, a minha esposa também é PNL practitioner, né? Então teve uma vez que a gente ia ter uma situação, né, a gente ia discutir alguma coisa, né? Daí eu falei pra ela, né? Dissocia pra gente conversar. Ela falou, eu não vou com essas coisas de PNL, para de usar essas PNL pra cima de mim também, que eu sei também o que tá fazendo. Então, assim, uma discussão de practitioners, né, de PNL é mais ou menos assim, né? Onde você entende que você precisa se afastar de uma situação. Tá tranquilo por enquanto? Vai piorar tanto. Vai piorar tanto. Então, assim, quando enfrentamos uma situação e a gente acredita que essa situação ela pode ter uma nova visão, ela pode ter um novo olhar ou uma nova... Então, o melhor é a gente dissociar daquela situação, dar um passinho para trás, ou a melhor estratégia que vocês acharem para vocês se afastarem do problema e ver tudo com um novo ângulo, de uma nova visão, e então encontrar aquilo que vocês querem fazer. Este aqui é a estrutura do exercício que a gente vai fazer. E eu quero convidar o nosso amigo Hélio. Hélio, você topa fazer esse exercício? Opa, pois não. A gente vai usar mais uma vez linguagem ericksoniana, a gente vai usar mais uma vez uma meditação, explicando aqui como que vai funcionar, né? O que é essa imagem que eu estou mostrando para vocês. Então, Hélio, se você puder trazer alguma crença que você quer criar, mas especialmente alguma situação de conflito, né? Talvez no passado, que você enfrentou, que você queria ter uma nova visão sobre aquilo, que você queria agir diferente, né? Para que você crie uma crença possibilitadora em cima daquilo, é o que você pode usar, fazer nesse exercício. É para resolver alguma coisa. Tem alguma coisa que você quer resolver, que você pensa? Talvez uma situação, talvez uma entrega, talvez uma coisa que você acredita que você poderia ir além e talvez você não foi. Você tem uma situação? Você não precisa nem falar pra gente, é só você saber que você... Se você quiser falar, tudo bem, mas não precisa, a gente não precisa. Nesses exercícios, na programação neurolinguística, ela é muito legal porque a gente pode tratar diversas coisas. E a gente já tratou cada coisa, assim, que o cara que está induzindo, que está fazendo o exercício é chamado de programador. O programador ele não precisa nem saber o que a pessoa está trabalhando, porque pode ser uma coisa íntima dela. Então a PNL ela é fantástica por esse motivo, porque a gente consegue trabalhar bastante coisas no nosso inconsciente. Então esse exercício, para vocês entenderem, ele é assim. Pensa que essa linha é uma linha do tempo. É a nossa linha do tempo, onde a gente tem o nosso passado numa extremidade e uma situação de conflito. Nós temos o presente, que é onde a gente está vivendo agora, e o estado desejado. O estado desejado é onde a gente quer chegar, é aquilo que eu quero fazer. Né? Esse exercício pode funcionar também para, de repente, caso você queira resolver uma situação familiar, de alguém que você
que não foi legal, alguém que não fez bem, assim, você falou alguma coisa, ou talvez a pessoa te falou alguma coisa, você quer enfrentar, você quer olhar com novos olhos, ou então, para caso você queira, pô, aquela entrega que eu fiz do trabalho, ela não foi legal, então eu quero saber o que eu fiz de errado lá atrás para eu ir um pouco além, para eu ser um pouco mais produtivo talvez, ou mais perspicaz, ou talvez mais fazer com mais qualidade, assim, pode ser qualquer tipo de coisa aqui. Então a gente tem um passado, o estado desejado é onde a gente vai chegar, e uma metaposição. E a gente vai fazer, né, quando eu faço esse exercício, né, presencialmente, eu coloco todas essas posições aqui num tapete, né, no chão. Então assim, a gente fica em pé numa sala. Então pra frente, eu sei que é o meu estado desejado, que é o meu futuro, e atrás eu sei que é a minha situação de conflito, que é o ponto onde eu enfrentei. E aí a gente dá passo para trás ou passo para frente, né, quando a gente está presencialmente, né, por qual motivo? Porque assim a gente ancora de verdade essa situação. E essa metaposição, ela é uma situação completamente fora da linha do tempo. A metaposição é como se a gente saísse da nossa, não existe mais presente, não existe mais passado, só existe assim um lugar, como se a gente olhasse do alto de uma torre da igreja, como se a gente olhasse de um lugar bem, bem afastado assim, como se não fosse nem a gente. Quando a gente está dissociado, a gente pode olhar os nossos problemas como se nós estivesse lá na frente, né, como se estivesse vendo aquilo na tela de televisão. Ó, eu tô dissociado. Pô, então eu tô vendo eu lá na frente, conversando com tal pessoa ou fazendo tal coisa. Então eu tô vendo a pessoa lá na frente, né? Então que a pessoa sou eu, né? Como se você estivesse olhando por cima. Então eu tô olhando eu lá, fazendo aquela coisa. Então assim, o que eu poderia ter feito diferente naquela situação para que eu alcançasse aquilo que eu queria alcançar, né? Pô, é isso, né? Se eu fizesse isso, aconteceria isso. Beleza, então esse é o meu recurso, né? O meu recurso, ele vem quando eu consigo olhar aquilo para um outro ângulo. Então eu olho aquela situação, né, que aconteceu, eu vivo aquela situação, o que a gente vai fazer? A gente vai viver um pouquinho aquela situação lá de conflito, a gente vai sair para a metaposição, como se a gente saísse fora da nossa linha do tempo, e a gente volta de novo para a situação de conflito com aquele recurso que a gente trouxe de lá. A gente vai para a metaposição pegar esse recurso, né, olhar de uma forma diferente, pegar esse recurso, trazer, e aí já ver as soluções que eu deveria ter, e aí isso possibilita que eu crie novas crenças, crie alguns novos comportamentos, porque automaticamente eu mudei a minha crença, muda meu comportamento, muda a minha capacidade, pode mudar o meu ambiente, pode mudar até a minha crença de identidade. Aí sim eu faço uma ponte ao futuro, a gente caminha o futuro com a situação resolvida. Parece difícil, certo? Mas não é difícil. Quando a gente mergulhar nele, ele vai ser tranquilo. E Lúcio, Cláudio, se vocês quiserem fazer também, né? Só relaxar, seguir e deixar aí. Eu vou colocar uma música, já tá passando uma música aqui que eu coloco. Ela é mais para dar um relaxamento, para que a gente consiga, para que a gente se entregue. Vocês estão ouvindo uma musiquinha? Esta aula que você acabou de ver é somente uma pequena parte de uma das minhas aulas do meu programa de coach, A Sua Jornada. Se você quiser participar de uma das próximas turmas, eu vou deixar aqui embaixo desse link uma página onde você vai poder pegar todas as informações necessárias para concorrer a uma vaga em uma próxima turma. Deixe seus dados e você vai saber quando vou abrir novamente as inscrições. Eu vejo você em uma turma futura e eu acredito de verdade que se esta aula já ajudou você, já foi interessante, já trouxe para você um benefício, imagine como seria se você pudesse participar de um programa inteiro e completo de coach que vai levar você para um próximo nível. Vejo você do outro lado e um grande abraço.